Olá, alunos, boa noite. Bem-vindos ao oitavo semestre, então. Hoje, nossa primeira aula e com nova disciplina aí, Introdução à Entomologia Geral, tá? E espero que vocês gostem da disciplina. A disciplina, ela vai abranger, então, insetos, né? Que abrange toda, então, essa parte entomológica, principalmente serão tratados alguns insetos de grande importância, tá? E eu acredito que vai ser uma disciplina bem fácil, porque vai retomar, né, várias coisas que nós já vimos também durante a disciplina de zoologia dos invertebrados 2, tá? Então, são macroinvertebrados, né, de fácil visualização, ainda mais os insetos, que já são organismos aí bem conhecidos, né, de vocês, tá bom? Bom, primeiramente, então, sintam-se bem-vindos, né? Infelizmente, não estamos juntos fisicamente, mas a gente aguarda bastante, com bastante ansioso, assim, essa oportunidade da gente voltar ao normal ainda esse ano, tá? A princípio, eu vou mostrar o meu plano de ensino para vocês e depois eu faço essa aula inaugural, então, da disciplina, ok? Opa, esta mesmo. Então, vamos lá. Estamos gravando, né? Então, esse é o nosso plano de ensino, é uma disciplina, portanto, que ela tem uma carga horária de 68 horas, então 82 horas aulas, tá? A gente vai ter aí, então, 2 encontros durante a semana, tá bem? Então, procurei aí, então, separar essas aulas em 2 teóricas e 2 práticas. Infelizmente, a princípio, pode ser que essa prática não ocorra, então, com a gente dentro de laboratório, tá? Mas que eu vou estar disponibilizando, então, essas aulas por meio de videoaulas, tá? Vamos fazer e depois eu acredito que ao vocês assistirem, quando voltarmos, né, a gente faça uma condensação dessas aulas de vídeo, então, feitas na prática, para que vocês, então, tenham esse contato que é tão precioso, né, com as aulas práticas, então, tá? Bom, o objetivo, então, que a gente tem dessa disciplina, pessoal, é, então, reconhecer as principais ordens de insetos, né? Qual é a importância deles, que eles têm dentro de todo esse contexto, né, entre os seres vivos dentro do planeta, a classificação deles também, com base sempre nas características morfológicas, anatômicas, fisiologia e biologia, tá? Apesar de a gente tratar de um grupo, né, de artrópodes, a gente tem vários grupos que vão possuir, então, essas características próprias, tá? Principalmente quando a gente trata, então, esse grupo que é de tanto interesse, que são os insetos, então, tá? Bom, então vamos tentar aí, qual é o nosso objetivo? É proporcionar para vocês os conhecimentos que permitam que vocês reconheçam essas principais ordens e famílias de insetos, tá? Compreender a importância do estudo dos insetos e as suas aplicações também, que isso é importantíssimo, de repente, né? Em uma pós-graduação, vocês escolham essa área, portanto, e ela é uma área bastante grande e bastante densa também para ser estudada e tem grandes aplicações, tá? Capacitá-los, então, também em relação ao conhecimento dos insetos através das suas características morfológicas, né? A gente, a princípio, como são macroinvertebrados, a gente de cara é capaz, né, de reconhecer esses grupos, né? Tendo essa base de estudos, com certeza cada um de vocês serão capazes de
classificar, né, de acordo com as características que vocês possuírem de conhecimento, né, desses animais, vocês serão capazes de identificá-los, então, tá? E também, é claro, né, a gente vai tentar capacitá-los também para fazer uma coleta, tá? Para que vocês aprendam as formas corretas de acondicionar também esse grupo de animais, tá? Que existem várias formas, principalmente, olha, por meio de uma montagem de coleção entomológica, que é a ideal diante deste grupo de animais que a gente está tratando, que são os insetos. Portanto, a coleção entomológica aí, né, desde quando vocês entram dentro do laboratório de práticas, todo mundo já fala, quando a gente vai fazer isso, né? E esse, então, é o momento em que vocês colocam, né, essa prática em vigor, então, tá? Bom, como justificativa, olha, conhecimento e entendimento da diversidade dos insetos, que tem uma importância infinita dentro desse planeta, né? É uma importância tamanha, são insetos tão pequenos, né? Mas que muitos deles têm uma carga de importância muito grande, seja ela econômica, seja ela ecológica, seja ela médica também. Então, são vertentes aí que a gente tem para discutir bastante a relação de importância desses animais, tá? E, né, diante dessas características morfológicas e ecológicas e adaptações, né, contribui então para que vocês compreendam e considerem a importância desses organismos como parte integrante, então, dos diferentes ecossistemas naturais. Os insetos geram diversos benefícios para o homem, assim como em todos os ecossistemas onde estão presentes, como, a exemplo, então, a polinização, sua participação na teia trófica, na utilização como alimento, produtores de alimento também, né? Nos estudos da entomologia forense aplicados também a procedimentos legais, como investigações médicos criminais de insetos, criminais, de insetos que vão constituir como pragas também, né? E os de importância médica por causarem doenças tanto no homem como em outros animais e também em plantas. O estudo dos insetos tem auxiliado na resolução de problemas relacionados também à hereditariedade, evolução e sociologia também, né? Por incrível que pareça, as formas, né, de comportamentos de vida desses animais também nos trazem ali muitas informações também e que podem ser utilizadas e expandidas para outras áreas, né? Como nós também vivemos em sociedade. Sendo, portanto, justificada a inclusão da disciplina para a construção, então, da competência para uma adequada formação, então, deste professor biólogo que serão vocês, tá? Então, bastante importante ter essa base, então, levada no currículo de vocês também, tá? Seja para qual área vocês seguirem, seja a de biólogo ou de professor dentro de uma sala de aula e tudo mais. Bom, pimenta, gente, o que a gente vai ver durante esse período? Então, importância e características gerais dos insetos, noções de fisiologia, morfologia externa, aspectos da biologia também relacionado com os caracteres adaptativos que esses grupos tiveram, né? Enfoque nos estudos das ordens e famílias, aí de importância médica, ecológica e econômica também, né? Seus representantes mais importantes, insetos predadores, parasitos e ou parasitoides também, nós vamos dar uma olhada nesses conjuntos também, noções de entomologia forense e reconhecimento dos principais grupos de insetos, né? Para que a gente promova, então, também coleta, matança, montagem, identificação, etiquetagem e conservação desses animais. Então, vamos fazer, então, todas
essas abordagens aí durante o nosso semestre, ok? Pessoal, em relação ao restante do plano de ensino, então, olha, já foi anexado, tá? Inclusive com uma observação que neste primeiro momento a gente está utilizando essa forma de, continuando mesmo, né? Essa forma de ensino remoto, né? Uma vez que a gente ainda não pode estar juntos, né? Então, vai aí um lembretezinho logo no início desse cronograma. O cronograma segue aqui e ele já está inserido na plataforma Moodle para vocês terem acesso de toda essa relação aí, esse cronograma que nós temos então durante esse semestre, tá? Inclusive de alguns eventos que nós vamos ter, né? Como o Divergem, né? O Divergem aqui, vamos ter também o fórum, né, que é bastante importante com o congresso e que a gente espera, né, essa absorção de vocês nesse momento para esse evento, que ele é bastante importante, tá? E as nossas avaliações que estão aí e depois ao finalzinho segue aqui então essa tabela resumida, principalmente dessas atividades que são avaliativas, tá? Então, sempre, gente, ficar atento às datas, tá? Muitas vezes vocês sabem que nossas provas bimestrais, elas podem acabar tendo uma modificação nessas datas aí estabelecidas, uma vez que pode haver uma reorganização, então, para que vocês tenham uma única avaliação diária no período de provas, tá? Mas que, normalmente, o exame obedece ao dia e as formativas, gente, vocês sabem que a gente já tem, então, a possibilidade de ter, então, aí, ser um momento mais maleável, em que a gente pode retardar, talvez, né, o período dessas formativas sem maior problemas para quem quer que seja, tá ok? Então, sempre prestar atenção. Uma observação importantíssima, gente, é a segunda chamada de bimestral, tá? Essa data não é negociável, gente, ela está estabelecida dentro, então, lá do nosso calendário acadêmico, perdendo a prova bimestral na data correta que ela está inserida, né, e que é ofertada para vocês no momento. Uma vez perdida, vocês têm um momento muito curto para fazer o pedido da segunda chamada bimestral, tá? Portanto, atente-se para que vocês não percam a oportunidade de fazer, então, essa segunda chamada, ok? Aqui para baixo, gente, então, como último item que eu vou falar para vocês, é sobre a bibliografia básica e também sobre a complementar, ok? Biblioteca, deixo vocês cientes que a FAP atende das 10 horas da manhã, nesse momento, até as 16 horas da tarde. Biblioteca funcionando normal, com empréstimos, tudo normal, ok? Mas que também, olha, vocês podem ter acesso a algumas bibliografias através da biblioteca virtual, tá? Então, acrescentei aqui para vocês que vocês podem, então, também ter acesso a algumas pesquisas dentro da casa de vocês, realmente, somente acessando lá a nossa página da FAP e entrando, então, na biblioteca virtual, ok? Então, alguns já estão aqui que vocês podem fazer essa consulta, então, ok? Bom, acho que é isso do plano de ensino e vamos lá ver a nossa aula inicial, portanto, ok? Então, vamos lá. Então, temos aqui, pessoal, olha lá. Então, entomologia, né, que é o estudo dos animais, então. Então, vamos ter algumas noções aí, perdão, algumas noções gerais aí dessa entomologia e a importância também dos insetos, tá? Então, olha lá.
Principalmente quando a gente fala em entomologia, insetos, a gente vai abordar, portanto, esse subfilo Hexápoda, tá? Então, trata de quem? Dessas coisinhas mais lindas aqui, que são os insetos, gente, tá? Então, vamos voltar lá ver esses maravilhosos seres que são os insetos. E a gente sabe, né, dentro desse esquema que nós temos aqui, nós temos uma infinidade de indivíduos participando e fazendo parte, então, desse subfilo hexápoda, tá? Nós temos aqui, nesse esquema, portanto, olha como que nós temos uma enormidade, então, participando desse grupo de artrópodes, né? Lógico que os insetos em si retiram, né? Porque esses daqui são outros artrópodes que correspondem a essa quantidade em relação de um todo, né? E nós temos, então, olha aqui, isso aqui é uma diversidade enorme de organismos, então, né, em relação aos outros que a gente tem, em relação de protozoa, em relação de outros animais mais basais, né, os mamíferos. Então, olha, gente, é uma quantidade assim bastante estimada a respeito desses animais, né? Então, muito mais do que 1 milhão de espécies, tá? Fora, então, o que ainda não é conhecido. Nós temos, sim, muitas espécies ainda a serem reconhecidas, identificadas mesmo, tá? Bom, então, a gente sabe que esse filo aí, hexápoda, né, é constituída pela classe insecta e a classe entognata, portanto, tá? Então, nós temos lá a classe insecta com 33 ordens atuais, em que nós denominamos essa classe insecta de ectognatas, né? Ecto, que vem para fora, então, que tem o aparelho bucal externizado, tá? Exteriorizado. E nós temos a classe entognata, que também é desse subfilo, mas que tem essas peças bucais que são internalizadas, tá? Estão dentro dessa cápsula cefálica, dessa cabeça, tá? Então, nós temos aí os colêmbolas, os proturos e os diplura, que constituem esses entognata, onde a gente não observa essas peças bucais exteriorizadas, tá? Bom, temos toda essa classificação aqui de insecta, né? Onde a gente faz uma divisão, portanto, dessa classe que é tão importante e que nós vamos abordar durante esses períodos, tá? Então, a classe insecta, a gente divide ela ali em divisão apterigota e divisão pterigota, ok? Então, nós vamos ver, então, esses insetos, esses animais que não vão possuir asa, ápteras, tá? Por isso que vem de áptera. Então, esse A é uma negação, sem asas, tá? E vamos ter a pterigota, que daí a gente trata, portanto, dos insetos alados, ok? Quando ambas, né, ambas essas divisões possuem animais bastante importantes para o uso da entomologia e outras sub-áreas dentro da entomologia também, tá? Tanto os ápteros como os pterogotos, tá? Para anotar aqui, gente, olha, então nós temos duas subclasses dentro de Apterigota e dentro da divisão Pterigota nós temos a subclasse aqui com infraclasse e as suas ordens, tá? Temos outra infraclasse com mais uma infinidade de ordens. E por aí afora que nós vamos tratar essas ordens aí com maior esmiuçar melhor cada uma delas para que vocês
conheçam mais profundamente cada uma delas, ok? Bom, então vamos lá para essa entomologia. O que é entomologia, né? O que a gente estuda, o que vê, qual é a importância. Então, entomologia é uma palavra que vem do grego entomon, que quer dizer inseto, e logia de logos, né? Que é o estudo, portanto, desses insetos, tá? Então, é uma área de conhecimento dentro da biologia que vai estudar esses insetos e não só estudá-los, mas também conhecer qual é a relação que esses animais possuem com o homem. Só com o homem? Não, gente. Com tudo que existe, com outros animais, com plantas, né? E a gente, só da gente falar isso, vocês estão acostumados a ir para campo e vocês sabem muito bem já, né? Dizer muitas das relações que a gente pode encontrar, então, entre esse grupo de animais e todos os outros seres vivos, então, tá? A entomologia está relacionada a diferentes áreas do conhecimento, como a ecologia, né? A fisiologia, a genética, taxonomia e também toxicologia e muitas outras aí também. A importância, portanto, olha lá. Deixa eu pôr pra cá. Com entomologia, podemos conhecer a morfologia e fisiologia dos insetos e utilizá-los de diversa forma. E é isso que nós vamos fazer ao longo da disciplina, né? Retomar o que vocês já têm, né? De conhecimento da outra disciplina, trazer para cá, reforçar tudo isso, relembrar, tá? E nós vamos utilizar, né? Depois de diversas formas isso. Mas como? Diante desse conhecimento da morfologia e fisiologia dos insetos, como que eles podem ser utilizados? Bom, utilizamos isso de uma infinita forma, né? Nós temos, inclusive, aqui, se a gente for falar no âmbito econômico, a gente tem alguns animais que a gente utilizará, então, no vestuário, como o bicho da seda, fornecendo aquele fio importantíssimo para a produção de tecido, e um tecido que é bastante, que tem um valor agregado bastante importante, né? Vem da onde, gente? De um inseto, né? Ao fazer o seu casulo, durante uma fase do seu desenvolvimento, do seu ciclo de vida, ele produz, portanto, aquele casulo, e é esse casulo, então, que é construído a partir de fios de seda. E isso o homem usa com sabedoria, então, para essa exploração, então, econômica. Voltando lá para a alimentação, olha, outra forma, então, de importância, ó, ligada também à economia, porque se trata de alimentação, né? Então, a gente já fala de cara, quem é desses animais que vão produzir alimentos? Olha, mel e subprodutos, né? Então, abelhas produzindo mel e outros subprodutos que são utilizados das abelhas, né? Em algumas culturas, a alimentação como, né, como forma de realmente ingerir quantidades de necessidades energéticas aí, de proteínas, muitas culturas fazem o uso da ingestão de certos insetos, como os gafanhotos, larvas de besouros, né? Aqui no Brasil é comum os nossos índios ou muitas pessoas que estão acostumadas mais a esse âmbito próximo, né? Ao meio rural, muitas delas aprenderam a comer também esse tipo de animal como uma forma de complementação, então, vitamínica, tá?
Também até as formigas, né? Aquelas formigas que eles utilizam também, é utilizada até mesmo, gente, na cozinha mais avançada aí, né? Na culinária mais, mais cara ultimamente, a gente sempre ouve eles falarem, então, do uso também de alguns insetos para compor um prato. Fabricação de corantes, gente. Quantos corantes aí não utilizam? Então, também um insetozinho muito pequenininho e bonitinho, que é a cochonila, né? Então, vai dar aquela cor carmim, vermelha, muito forte mesmo, que é utilizado onde? Usado em tinta, cosméticos, aditivo alimentar, principalmente, tá? Então, existem produções aí para a criação dessa cochonila, simplesmente para então suprir essa necessidade então comercial que tem desses insetos em relação à utilização deles como corante. Prevenção de doenças e fortalecimento do sistema imunológico, como o mel e o própolis, também relacionado à alimentação, né? Insetos vetores de doença, olha a importância médica que tem aqui. Então, temos importantíssimos insetos que são vetores, né, biológicos ou mecânicos, tá? Que vão carregar doenças para o homem ou para outros animais, sejam animais vertebrados ou mesmo outros invertebrados, aves, répteis. Então, a gente pode constar também essa importância aí. Em procedimentos estéticos, né? Então, a cera de abelha é utilizada na depilação, né? Muitas vezes passa despercebido, mas olha só, não só para alimentação, mas também para a área estética aqui também, tá? Então, alimentação, olha, temos tudo isso, então, né, que pode aqui mostrar tanto na área alimentícia, então, indústria alimentícia, em que podem ser utilizados, portanto, tá? Então, por que são utilizados esses alimentos? São animais que são riquíssimos em gorduras, vitaminas e minerais, tá? Então, deixei até aqui para vocês, ó, que dado da FAO, 527 diferentes tipos de insetos servem como alimento, então, em 36 países da África, 29 da Ásia e 23 das Américas. Então, a gente pode ver que isso faz parte, olha, quase que como um todo aqui, em diferentes locais do planeta, nós temos, então, inseridos esta cultura da alimentação utilizando insetos, tá? Então, Tailândia apreciam mais ou menos em torno aí de 200 diferentes tipos de insetos, né? Então, a gente vê aqui larvas, né? Aqui a gente já vê os gafanhotos, aqui também larvas de espécies diferentes, tá? Então, todas podem ser utilizadas. A cochonila aqui, né, como eu falei para vocês, ela produz esse corante bastante potente, que não é tóxico, né, gente? Não é algo químico que vai produzir uma reação, né? É natural. Então, ele vai partir ali acaba fornecendo, então, tons de marrom, vermelho, alaranjado ou rosa, e é obtido a partir da maceração, então, dessa colchonila aqui, que é o Dactylopius coccus, tá? Entretanto, olha, em produtos alimentícios, como bala de goma, ó, pode estar encontrado lá, sorvete, bolo, laticínio, fármacos como xarope, pílulas, cosméticos, batons, sombras, esmaltes, e aí onde mais vocês imaginarem que existam, então, esses corantes, então, tá? Indústria têxtil, olha lá, a gente falou então, né, na produção da seda, onde a gente tem então esse casulo dessa mariposa, tá, da Bombyx mori. Desculpa, gente, essa mori aqui, ela está em maiúsculo, mas eu justifico para vocês.
Mori é o nome do descobridor, tá? Então, muitas vezes é admitido, se a gente voltar na aula lá, eu tenho um exemplo no slide, onde a gente fala, pode ser descrito com M minúsculo ou com M maiúsculo, quando isso se trata de um sobrenome, então, do descobridor, tá? Tecidos lindíssimos, gente, e que são, então, amplamente aí explorados pela parte econômica, né? Se a gente vai para, então, a importância médico-veterinária, que a gente já comentou, na saúde humana, então, muitos vão ser vetores de doença, né? São agentes infecciosos, olha, causando malária, doença de Chagas, filariose, oncocercose, leishmaniose, dengue e outras, né? Doenças aqui importantíssimas e que nós temos, então, essas doenças como endêmicas já das nossas regiões, né, e de várias regiões aqui do Brasil, portanto. Então, olha lá, para se ter uma noção, então, desse impacto da importância dessas enfermidades humanas, de acordo com a OMS, dentro das 8 doenças que mais afetam, então, a população mundial atualmente, as 5 citadas encontram-se incluídas. Então, completando esse grupo, incluímos ainda amebíase, hanseníase e tuberculose, né? Então, também aí podem ser disseminadas, então, através também de insetos, tá? Que acabam sendo vetores. Como agente espoliadores, né? Então, estressantes e ou vetores infecciosos humanos, nós vamos ter moscas, né? Espoliadores por quê? Então, da bicheira, a larva se alimenta do tecido animal enquanto ela, então, evolui no seu ciclo de vida, né? Então, por isso que a gente fala que expolia, né? Então, ela retira daquele hospedeiro o que ela necessita, tá? Os mosquitos, pulgas, porque sugam, né? São hematófagas, piolhos também, né? E barbeiros, também hematófagos. Então, respectivamente, ordem Diptera, especificamente das subordens Ciclórrafa e Nematocerca. A Sifonatra, lembram, gente, as pulgas, e Anoplura e Hemiptera, que são, né, piolhos, diferentes tipos, né, de piolhos, e Hemiptera, então, da subordem Reduvide, Hemiptera são os percevídeos, tá? Então, olha lá. Membros, portanto, né, das famílias de Anoplura, que são e Malofaga, né, que são piolhos, então, conhecidos como piolhos, são picadores, sugadores e mastigadores, respectivamente, tá? E vão atuar aí, gente, qual é o tipo de ação que eles causam? A expoliação. Então, vão retirar do seu hospedeiro o que eles precisam para viver, tá? E isso acaba trazendo irritação, né? Por parte dos animais, em especiais de bovinos, cães, aves e suínos. E ainda incluímos também os seres humanos, porque nós temos, então, alguns tipos de piolhos, né? Que atacam também o ser humano e que também traz aí grandes transtornos, inclusive em crianças na faixa escolar, tá? É um problema que parece assim ser desprezível, mas não é. Pode trazer um déficit na saúde da criança também, e isso acaba trazendo até desatenção nesse momento, nesse período escolar, né, em que a criança é mais delicada, então, por isso que certos parasitos aí pode causar, então, uma deficiência nessas crianças. Dentre pulgas também merece atenção a Kinatocephalides, né, SP, que acomete principalmente cães e gatos, expolia pelo ato e o repasto sanguíneo também,
atua estressando o animal e pode veicular biologicamente o dipilídeo canino, que é também, olha lá, um euminto, tá? Que em uma de suas fases do desenvolvimento, a larva, então, cisticercorde, ela vai penetrar, então, no tecido muscular, tá? Da pulga, e o qual, quando essa pulga, então, ela é ingerida, ela vai possibilitar a infecção intestinal, então, de cães e até de crianças por esse tipo de tênia, tá? Então, muitas vezes ele é um vetor que ele carrega mecanicamente, portanto, esse parasito para que um outro animal acabe ingerindo. Então, a pulga também, né, dentro desse grupo de insetos também tem essa importância no estudo da entomologia. Suínos, olha, então tem lá o hematóptero suis, que desenvolve principalmente em criações não tecnificadas, então mais caseiras, né? Devido à não adoção de medidas eficientes no controle de sanidade. Nas aves, especialmente, né? Atividade e postura de piolhos mastigadores, tá? O gênero Melopon, então, que vão se alimentar na base das penas, ocasionando uma atividade muito intensa da ave no sentido de eliminar esses insetos. E isso quando, então, temos principalmente aves que são utilizadas como exploração, então, econômica, é bastante importante, né, gente? Então, por isso que existe todo um cuidado e manuseio, então, quando, então, se tem criações, então, de certos tipos de aves aí, para que esses parasitos, então, não acometam, então, para não derrubar a produtividade mesmo, tá? Piolhos picadores e sugadores, né? Vão esfoliar, irritam animais nos bubalinos, levando à queda de produção. Normalmente, esses insetos ocorrem em unidades de produção que apresentam falhas graves no sistema de manejo, então o manejo é importantíssimo. Nos cães, piolhos mastigadores do gênero Trichodex canis, também pode ocorrer em altas infestações, podendo inclusive levar o animal ao óbito, tá? Opa, isso. Então, pessoal, aqui só para iniciar, então, e fundamentar, né, e justificar, então, essa disciplina, a gente apresenta, então, a princípio, essa importância, né, de deixar claro, então, a utilização da entomologia, de como ela é importante e ela deve fazer parte, então, de toda a grade curricular de vocês, tá? A gente vai ter encontros bem legais, espero a participação de vocês. Agradeço a paciência por hoje, né? Infelizmente não vamos estar juntos, porque ainda estamos nesse período de bancas, tá? Mas que voltamos logo a ficar aí mais ligados online uns nos outros para a gente conversar. Ok, gente? Obrigada pela paciência. Já logo vai estar essa aula lá, juntamente com a atividade, tá, pessoal? Não se esqueça. Abraço para todos e até logo.